Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, item 10, os falsos profetas da erraticidade. Essa aqui é uma mensagem psicografada em Paris, em 1862, pelo espírito Erasto, que, se não me engano, é também o autor da mensagem da semana passada, que nós lemos no item 9 deste mesmo capítulo, né? E aqui, então, Erasto vai falar sobre os falsos profetas da erraticidade. É bom lembrarmos que erraticidade, no Espiritismo, é a mesma coisa que no budismo se chama de plano sutil, né? E que também na doutrina espírita é conhecido como plano invisível, né? Ou seja, aqui Erasto vai nos falar sobre os falsos profetas que desencarnados, né? Ou seja, espíritos desencarnados que tentam se passar por missionários, né? Que tentam se passar por enviados divinos, utilizando médiuns invigilantes que não percebem a natureza de pseudo-sábios desses espíritos que querem se mostrar aquilo que não são. Então, Erasto, falando sobre isso, ele diz o seguinte: os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem àqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Então vejam, pessoal, que esses espíritos desencarnados se aproveitam da sua condição de invisibilidade para tentar enganar aqueles médiuns aqueles médiuns que desejam usar como seus intermediários para se comunicar com o mundo físico. Só que aqui Erasto já nos dá um critério muito eficiente para identificar esses falsos profetas desencarnados, que é verificar se eles semeiam desunião. Porque, como já dizia Platão há 2500 anos atrás, bem é o que une. Então, se na mensagem de um espírito que se diz um enviado, que se diz um espírito vindo de uma esfera superior, nós detectamos o conteúdo de incitação à desunião, de incitação ao orgulho, né? De incitação à ganância e a essas demais emoções perturbadoras que são os grandes obstáculos no caminho espiritual, nós já percebemos que não se trata de fato de um verdadeiro profeta, não se trata de fato de um verdadeiro mestre, ainda que desencarnado. Estamos diante de um falsário, né? De alguém que está se fazendo passar por quem ele de fato não é. Mas é preciso ter muita atenção, porque, como diz aqui Erasto, esses espíritos, eles procuram lançar os seus pensamentos, os seus conceitos, os seus sistemas de través, como ele diz aqui, ou seja, de uma maneira enviesada, disfarçada, né? De maneira a dificultar a percepção de sua verdadeira natureza. É por isso que nós precisamos, como nos recomenda a doutrina espírita, ao lado da prática do amor e da compaixão, também desenvolvermos a prática do estudo, né? A prática do desenvolvimento de uma racionalidade, de um pensamento claro que nos permita identificar essas ervas daninhas que muitas vezes nascem no próprio campo do movimento espírita, né? Sabemos que nesse planeta de provas e expiações, tanto no plano visível quanto invisível, está cheio, né, de espíritos imperfeitos.
está cheio de espíritos com um impulso de dominação, com um impulso de exploração da fé ingênua. Então nós precisamos desenvolver a sabedoria para podermos lidar, né, com essas entidades de maneira a não nos deixarmos envolver por seus falsos ensinamentos. E aí Erasto segue dizendo, são eles, né, esses falsos profetas da erraticidade, que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para desmascará-los, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste, ou seja, em tão grosseiro engano, né? Vejam que Erasto está aqui, mais uma vez, reforçando aquilo que já disse no primeiro parágrafo. Qual o grande critério para se perceber a natureza inferior de uma mensagem mediúnica, aqui no caso, que é o que especificamente ele está tratando? É o que ele chama aqui no segundo parágrafo de fermento dos antagonismos e que lá no primeiro parágrafo ele chamou de desunião. Então tudo aquilo que desune, tudo aquilo que gera antagonismo, tudo aquilo que fortalece, né, ou que incentiva essa necessidade doentia que temos de reconhecimento, de elogio, de prazer, de vitória, é obviamente uma mensagem de cunho inferior, não é uma mensagem elevada. Portanto, isso torna bastante mais fácil nós reconhecermos a autenticidade de uma mensagem que seja de cunho realmente espiritualizante. E Erasto segue aqui nos dando mais elementos para que possamos desenvolver essa sabedoria de reconhecer de maneira bastante clara o verdadeiro conteúdo das mensagens mediúnicas que recebemos. E ele diz assim, há porém muitos outros meios de esses falsos profetas serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Convinde, pois, comigo em que todas as vezes que o Espírito indica como um remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Então aqui o terceiro critério que Erasto nos oferece é o critério do bom senso, né? E o bom senso aponta para o mesmo lugar que ele citou lá nos dois primeiros parágrafos, ou seja, o bom senso nos diz que toda mensagem de cunho elevado vai pregar a união, vai pregar a fraternidade e, portanto, jamais terá em seu conteúdo algo que incentive a desunião, algo que incentive os antagonismos, algo que incentive as disputas, né? E aqui, nesse parágrafo, Erasto coloca mais um ingrediente para que tenhamos clareza em relação à nossa análise dessas mensagens que provêm do mundo desencarnado, que é o fato de que, se elas contradisserem, né, as mais rudimentares noções da ciência, ou seja, aquelas coisas que para nós hoje, no século XXI, já são óbvias, é óbvio que ela é uma mensagem que procede de um espírito ignorante e mentiroso, né? Porque se ele está dizendo ser uma entidade elevada e está na sua mensagem demonstrando que contradiz os mais rudimentares princípios da nossa ciência contemporânea, é porque ele também é mentiroso, né? E o Erasto segue. Por outro lado, crede que se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos
verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora, com efeito ilógico, admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja o dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Aqui, pessoal, eu acho que a gente precisa fazer uma abordagem contextualizada dessas considerações que o Espírito Erasto faz neste parágrafo que acabamos de ler. Porque, vejam, é uma mensagem escrita em 1862, portanto, num contexto bastante diferente do que vivemos hoje, né? Nesse mundo onde a propaganda tem um peso incalculável. Né? Naquela época, vamos imaginar, século XIX, né? Já a segunda, 1862, já a segunda metade do século XIX, a ciência estava tendo um grande impulso. Né? Estava surgindo ali a indústria, já tinha indústria, né? Já estávamos tendo ali, ou já estávamos perto de ter, não me recordo agora, a Revolução Industrial e tudo mais, mas não tínhamos essa tecnologia de propaganda que nós temos hoje e que influenciam as pessoas de tal modo que isso que Erasto está dizendo aqui, por exemplo, de que aquela doutrina cujo número de adeptos aumente, ela provavelmente está com a verdade. Hoje nós precisamos ter cuidado com essa afirmação, porque nós estamos vendo muitas doutrinas que, inclusive, contradizem as noções mais rudimentares da ciência, se desenvolverem muito em termos de números de adeptos no nosso tempo. Mas por que isso? Por causa do poder da propaganda. Hoje existe uma tecnologia que não se restringe só a ter meios de comunicação, né? Internet, televisão, rádio e todos os demais meios de comunicação. Mas nós temos uma tecnologia que se apropriou, inclusive, de um conhecimento psicológico de como influenciar as massas, de como influenciar as mentes para que elas sigam aqueles princípios que os influenciadores querem que eles sigam. Hoje nós sabemos perfeitamente que isso ocorre e temos visto aí, para ficar só no campo religioso, para não mencionar outros campos, já que o nosso objetivo aqui é a espiritualidade, no campo religioso nós vemos muito, mas muito, religiões utilizando hoje esses meios de propaganda para convencer as pessoas a seguirem doutrinas que contrariam os critérios que foram inclusive colocados como por Erasto, né? Como critérios para identificar os falsos profetas. Ou seja, nós temos hoje doutrinas que incentivam o antagonismo, né? Que incentivam o dogmatismo, né? Que incentivam a irracionalidade, que estão angariando milhões e milhões de adeptos por causa da força dos meios de propaganda de que se valem, né? Por força, inclusive, do poder econômico também de que se valem para adquirir esses meios de propaganda. Então, eu creio que aqui, no nosso atual contexto do século XXI, precisamos ter cuidado com isso de usar, né, como critério de veracidade de uma doutrina o número de seus adeptos, porque aí hoje em dia precisamos avaliar aí também a influência da propaganda, que hoje, infelizmente, é uma influência de caráter altamente negativo, sobretudo no que se refere ao desenvolvimento de valores verdadeiramente espirituais. E aí, Erasto segue dizendo: repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de fasciná-los e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido.
Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de superstição. Então vejam, aqui Erasto dá mais um critério para a identificação de falsos profetas da erraticidade, ou seja, mensagens mediúnicas que contenham um estímulo à prática de cerimônias e ritos extravagantes também devem gerar em nós uma certa desconfiança, um certo pé atrás, né? Porque, de um modo geral, tudo aquilo que nos é recomendado pelos espíritos superiores, ele tem alguma utilidade, ele tem alguma finalidade e ele tem algum propósito, né? De um modo geral, pode até ser que espíritos superiores nos proponham em determinado momento algo que naquele momento a gente não consiga compreender a sua profundidade e a sua amplitude, mas de qualquer maneira nós temos que usar a nossa razão para avaliar tudo que nos é proposto, porque os espíritos superiores também têm como prática dar a seus alunos, oferecer a seus discípulos aquilo que o seu entendimento pode alcançar. Então, cerimônias e atos que nos pareçam extravagantes devem já nos despertar uma certa desconfiança em relação a esse espírito que se diz autor dessa mensagem, né, que recomenda essas cerimônias e atos extravagantes. E aqui também nesse parágrafo seria importante destacar que esses falsos profetas da erraticidade, né, esses espíritos desencarnados, eles procuram se impor a homens fracos e crédulos. Olha só, fracos e crédulos. E mais à frente, Erasto diz, impondo-lhes exagerados louvores. Então veja, olha onde é que está a nossa fraqueza. A nossa fraqueza está na nossa vaidade. Então, quando o Espírito nos prodigaliza exagerados louvores, ou seja, diz para nós que nós somos, por exemplo, um médium maravilhoso, que vamos receber mensagens muito especiais, né, que vamos receber mensagens assim que diferem de tudo que os outros médiuns estão recebendo, pode desconfiar, porque normalmente os espíritos superiores fazem como Emmanuel fazia com Chico Xavier. Coloca a pessoa no seu devido lugar, ou seja, como um trabalhador da seara espírita, mas apenas como mais um trabalhador, sem nada de especial. Porque essa coisa de querer ser especial é típica do ego. E os espíritos superiores querem nos libertar do ego, não querem nos prender ainda mais no ego. Então, aqueles que tentam nos lisonjear, pode ficar desconfiado, pode ficar com o pé atrás. E aí, Erasto, caminhando aqui para a conclusão do ensinamento, ele diz: estais certos igualmente de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito, se está obsidiado. E há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Então vejam que esse aqui também, pessoal, é um critério muito importante para avaliarmos a qualidade de um médium que esteja recebendo mensagens, né? Vejam o exemplo de Chico Xavier. Ele recebeu mensagens dos mais variados espíritos, né? Ele não recebeu mensagens só de Emmanuel. Emmanuel era o seu mentor espiritual. Mas ele recebia mensagens de uma diversidade, assim, eu não sei nem dizer de quantos espíritos, talvez centenas de espíritos, né? E aqui Erasto nos chama a atenção para o fato daqueles médiuns que recebem mensagens só de um espírito, né? Como se eles tivessem a exclusividade, parece até esse programa de televisão, né? Exclusivo, a rede tal agora teve acesso exclusivo a tal conteúdo, né? Isso não existe no mundo espiritual, né? O mundo espiritual, ele age de maneira compassiva, então ele distribui para todos as benesses e os ensinamentos que tem a oferecer, né? Ele não tem, o mundo espiritual superior não tem na sua forma de atuar essa característica da exclusividade. Então precisamos desconfiar muito quando um médium
só está apto a receber comunicações de um espírito específico. Não sejamos dogmáticos, a ponto de dizer que sempre que isso acontece é porque é um mau médium. Mas é preciso, como vem Erasto ao longo de toda essa mensagem falando, examinar com bom senso e com racionalidade para ver se isso não é sintoma de presença de um falso profeta do mundo desencarnado. E aí Erasto segue dizendo: conseguintemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar e não permitir seja declinado a todo o propósito. Então vejam, o outro critério, pessoal, vejam que há uma riqueza nessa mensagem de critérios oferecidos pelo Espírito Erasto para a identificação de um falso profeta da erraticidade. Então, aqui ele coloca mais um: se houver um conteúdo supersticioso na mensagem, podemos já perceber que estamos lidando com um falso profeta desencarnado. Por quê? Porque a doutrina espírita não incentiva a superstição. Muito pelo contrário, a doutrina espírita ela tem um caráter fortemente esclarecedor. Portanto, ela desfaz as superstições, né? Ela é uma doutrina que se afirma não só como religião, mas também como filosofia e ciência. Portanto, não é dada a superstições. A superstição, portanto, a presença da superstição, portanto, numa mensagem mediúnica, já deve nos alertar para o fato de que estamos lidando com um falso profeta desencarnado. E aí, Erasto conclui dizendo: é incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido, um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Então vejam que aqui no fechamento do ensinamento, na conclusão do ensinamento, Erasto coloca aqui um critério que é um critério de desenvolvimento de qualquer ciência, né? Se alguém em qualquer ciência faz uma nova descoberta, essa nova descoberta só é reconhecida na medida em que outros experimentadores também a confirmem. E assim também é com a doutrina espírita, né? Se alguma revelação nova foi obtida por um grupo específico ou por um médium específico, vamos submetê-la ao crivo da razão, em primeiro lugar, da razão, do bom senso, em primeiro lugar, e em seguida vamos ver se outros grupos, outros médiuns, outros estudiosos espíritas ratificam essa suposta descoberta. Se ratificarem, podemos então incorporá-la ao conhecimento espírita. Se não, já podemos classificá-la na conta daquelas mensagens mentirosas, daquelas mensagens mistificadoras que são produzidas por espíritos desencarnados que muitas vezes têm um interesse consciente em fazer com que a doutrina espírita não floresça, para que eles possam continuar explorando a fé ingênua de médiuns despreparados e invigilantes.